capítulo 11, o versículo 1 ao 16. Após a oração, convido a igreja para nós orarmos ao Senhor, pois sem Jesus nós não podemos fazer nada, somente com Ele. Assim nos fala a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. Depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Oremos ao Senhor. Sob paz. No nome de Jesus, grato a Ti por este momento de adoração ao Teu santo nome. Precisamos de Ti, Senhor, para falar da Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, para que ela possa ser guardada em nossos corações para praticarmos segundo a Tua soberana vontade. Senhor, esteja com a Tua igreja, esteja conosco, Senhor, na unção do Espírito Santo, para que possamos falar com autoridade e poder, Senhor, para que a Tua igreja venha a caminhar na certeza para a vida eterna, na glorificação que há em Jesus Cristo, para a glória do Teu santo nome. Seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Talvez não seja um assunto muito gostoso de falar. Pelo decorrer da leitura, podemos observar que é morte. Mas acredito que há muita compreensão sobre o que nós vamos falar, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e tudo que ela disse vai se cumprir, está se cumprindo, para a glória de Deus. Eu estive no Mato Grosso, visitando a minha mãe, algum tempo atrás. Ela estava enferma, na UTI, e lá Deus nos confortou ao orarmos. Ela, aos 84 anos, falou em línguas, a língua dos anjos. Deus nos confortou tremendamente, que nós podemos nos encontrar em paz e aceitar aquele momento.
um mês à frente, falecer. E nós temos a certeza na ressurreição do justo, para a glória de Deus. O tema da série, deserto, Deus perto. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para continuar. Esta é uma antiga canção que traz no seu início uma descrição de que muitas pessoas têm vivido dias de profunda tristeza, dias que são marcados pela solidão, ausência de recurso, em que aparentemente não há expectativas de que as coisas possam melhorar. Nos sentimos enfraquecidos. Obrigado. E muitas pessoas apenas esperam a própria morte. Dias de deserto, onde não há vida, água para nos refrescar e pessoas para nos ajudar. Mas os desertos são mera casualidade, não ocorre sem querer. Entramos no nosso deserto porque essa é a vontade de Deus. O Pai do céu não o faz por maldade, mas por amor. Porque precisamos crescer, nos amadurecer e se relacionar com Ele mais de perto. E não enxergar apenas com uma ideia distante. Precisamos olhar para nós mesmos nos desertos. Por mais difícil que pareça, precisamos aprender no deserto. Por mais dolorido que seja, precisamos nos aproximar de Deus. E é no deserto que faremos. Esse foi o começo da série de mensagem do mês de setembro, o mês que estamos finalizando. Deserto, Deus perto. Caminhamos bem, aprendi muito. Foi difícil colocar esse deserto nessa mensagem, porque até então não tinha visto dessa maneira, mas consegui aprender pela graça de Deus, nos orientando, e ver que realmente nós passamos por isso. Nos sentimos enfraquecidos quando um parente nosso vem adoecer, vem a morrer, e temos que sepultá-lo. É como que se o mundo desabasse. Não existe palavra de consolo, de conforto. Não existe nada que possa tirar daquela inércia. Mas nesse momento, nós compreendemos que o único capaz, suficiente, que preenche a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Por mais difícil que seja a nossa compreensão de deserto, onde conseguimos ver, notar somente coisas ruins, areia, sol muito quente, perigos, frios durante a noite, ausência de vida, ausência de esperança, Deus age de maneira sobrenatural, nos conduzindo para o deserto espiritual, onde pensamos muitas das vezes que estar sozinho, mas Deus está tão pertinho, cuidando de nós, nos transformando, nos moldando o nosso modo de viver, que possamos sentir a brisa suave da sua presença, que possamos ouvir a voz de ternura nos chamando de filhos, que possa brotar um oásis em nossos corações, a esperança no meio do deserto. O tema de hoje, do deserto para a vida abundante, com base, segundo o Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao 45. O apóstolo João não nos dá muitos detalhes da vida de Lázaro, nem do que estava enfermo,
O foco não estava no que estava acontecendo com Lázaro, mas sim no que viria a acontecer. O momento era de profunda tristeza de Maria e de Marta. No versículo 1 a 4, onde o presbítero Vitor leu: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lázaro estava doente. As irmãs Marta e Maria pedem socorro, manda chamar Jesus. Aquele a quem amas está doente. Momentos de dor, de tristeza, ausência de vida, o deserto, a morte. Essas eram as projeções de Marta e de Maria. Eles eram bem próximos de Jesus, mas só se sentiam só. Estavam desesperadas, chorando. Jesus não estava por perto para curar Lázaro. Elas pensam: o que fazer num momento desses? Mandar chamar Jesus. Com certeza, Jesus vai atender. Ele nos ama. Mas as coisas não acontecem conforme planejado. Muitas vezes, o que pedimos não acontece da maneira que queremos, mas sim da maneira que Deus quer, segundo os seus planos. Jó, no capítulo 42, no verso 2, ele fala abertamente a Deus: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jesus atende o pedido. Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus. Eu vejo duas maneiras de olhar para João 11, versículo 4. Mas para a glória de Deus. O mesmo que ia acontecer com Lázaro, ia acontecer com Jesus. Jesus se refere a isso, que ia passar, após passar os fatos acontecidos com Lázaro, Jesus ia ser entregue para ser morto, vencido a morte. Jesus é glorificado para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não estava fazendo esse milagre para obter status. Aqueles que viram os milagres que Jesus realizava, cego ver, paralítico andar sobre as águas, precisavam crer realmente que Jesus vinha do Pai. E todo o poder e autoridade foi entregue a Jesus. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas o povo precisava crer em Jesus. O povo precisava sair daquela inércia, que morreu, acabou. Esse era o pensamento deles. Eles tinham uma esperança muito pouco na ressurreição do justo, mas eles precisavam ver o que Jesus ia realizar para poder anunciar isso, pois até então não anunciavam. Quando nos sentimos sozinhos, melhor, quando pensamos que estamos sozinhos, nos frustramos, queremos desanimar, esquecemos que Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, esquecemos que Jesus nos ama, ficamos sem esperança, sem coragem de prosseguir. Nos versos 6 e 8, lemos assim: ouvindo, pois, que estava enfermo,
ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Os discípulos ficam confusos. Voltar, o que pretendia Jesus? O mestre em seguida se identifica para os discípulos, mas eles nem percebem. Note o verso 9 e 10. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Jesus continua a falar com os discípulos: olha, nosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo do sono. Os discípulos respondem: Senhor, se dorme estará salvo. Jesus falava sobre sua morte, e eles pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono. Jesus diz claramente: Lázaro está morto. Quando Jesus diz: vou despertá-lo do sono, Jesus se identifica como o dono da vida. Lázaro estava morto. Jesus nos fala: e fogo por amor de vós, que lá eu não estivesse, para que acrediteis. Vamos ter com ele. Decidiram voltar, mesmo diante de serem mortos. Chegando em Betânia, um cenário de dor, tristeza, muito choro. Muitos judeus foram para consolar Marta e Maria. Muitas pessoas eram como se elas estivessem num deserto, sem esperança. Mas Marta ouve que Jesus estava chegando e vai ao encontro de Jesus. Maria ficou assentada em casa. No verso 21, Marta diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta fala com Jesus com humildade, demonstrando em suas palavras, no verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Nós não agimos igual. A nossa queixa, o nosso lamento, quando as coisas não vão bem, reclamamos: poxa, Deus poderia ter evitado isso. Afinal, oramos tanto, queremos as coisas do nosso jeito, nos achamos no direito de cobrar Deus, como se tivéssemos algum merecimento. Deus age da maneira e do jeito que Ele quer, no tempo dEle. Deus é soberano. Jesus traz a esperança para Marta: teu irmão há de ressuscitar. Marta confirma a sua crença: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus se identifica para com os discípulos como luz e vida. Para Marta, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito essas palavras, Marta volta para chamar Maria em particular. O mestre está cá e chama-te. Jesus fala para Marta: eu sou. A mesma conversa que Moisés teve com Deus, lá no monte onde a sarça ardia e não se consumia,
Vá lá e diga que eu sou. Jesus se mostra como Deus. Mas nós estamos em nossos pensamentos, em nossos momentos, principalmente nesses momentos, como se fosse um deserto para nós. Não entendemos, não ouvimos a voz do Senhor. A esperança no meio do deserto. Quando Marta volta para chamar Maria, elas saem apressadas. É de se imaginar que por pouco tempo as lágrimas secam. As pessoas que estavam com Maria não conseguiam entender onde elas estavam indo nesse momento. Pensavam que fosse ao túmulo de Lázaro para ali chorar. Mas Maria foi ao lugar certo. Foi falar com o dono da vida, Jesus. E nós, quando as coisas não estão boas, para onde corremos? Para quem lamentamos? Cremos realmente que Jesus é suficiente para realizar em nós um milagre, uma cura? Como nos comportamos quando a morte chega em nosso lar? É nesse momento que precisamos de Jesus, em todos os momentos do nosso viver. Não deixamos para correr atrás de Jesus nas horas difíceis. Maria chega onde Jesus está. Vendo, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria chora, os judeus choram. Jesus, vendo todas essas movimentações, se compadece. É de imaginar, meus irmãos, aquele alvoroço. Jesus pergunta onde puseram, e eles levam Jesus ao sepulcro. Muitas vezes nós estamos mortos em nós mesmos. É para isso que Jesus escreveu essas palavras, para que nós possamos ter a certeza da ressurreição. O salmista fala: uma geração vem, outra vai. Essa é a certeza da igualdade da humanidade. Todos vão para o sepulcro, ou serem transformados vivos quando Jesus vier em nuvem de glória. Aí não precisa ressuscitar, só ser transformado. Jesus olha para o túmulo, Jesus chorou. Há uma mudança de ambiente. O choro de Jesus deixa os judeus perplexos. Veja como o amava. Jesus, que curava e realizava milagres, não podia fazer com que Lázaro não morresse. Jesus estava ali com propósitos diferentes. Jesus chorou, mas chorou ao ver a nossa miséria, de nós não podemos vencer a morte. A queda do homem no jardim do Éden, como consequência, trouxe o distanciamento de Deus, com um final bem triste, a morte. Jesus age no tempo certo, na hora certa, na maneira dele. Jesus fala assim: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, a irmã de Lázaro: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Isso acontece com nós também. Queremos ajudar Jesus em certos momentos.
Não é desse jeito, é assim, é para lá, é para cá. E não funciona. Queremos ajudar o Espírito Santo. Não funciona. Temos que ser submissos. Depois de 4 dias, o corpo está em estado de decomposição. Para eles não tinha jeito, mas para Jesus não existe barreiras para impedir o seu agir. Jesus fala para Marta no verso 40, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus fala diretamente para todos em todo o tempo, ou seja, diretamente com a nossa humanidade. Se creres, verás a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte. Vamos dormir, se nós andarmos com Jesus, porque daí nós estamos andando na luz. Ele é a luz do mundo. Então Jesus poderia caminhar à noite, porque Ele é a luz, e aonde a luz chega, as trevas dissipam. Tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Deserto, Deus perto. A proposta de Jesus para você, para mim, para todos que creiam que Ele é nosso remidor, é nosso Senhor, é nosso Salvador, nos tira da morte e nos dá a vida abundante. Esse é o nosso Jesus, Senhor, porque é nosso dono, nos comprou por um alto preço o seu sangue na cruz do Calvário. Salvador, porque é o único capaz de salvar a humanidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Somente o Criador que pode salvar. E Jesus fez isso por nós, tornando-se humano, entrando nesse deserto, caminhando com convicção ao cumprir a missão do Pai. Para finalizar, meus irmãos, não importa como estamos em nossa caminhada, precisamos aprender a crescer, a depender de Jesus. Você faz proezas, milagres e pensa que não foi tratado como tal, se acha merecedor, tem que voltar para o deserto. Lá no deserto, solitariamente você vai se encontrar com Deus para resolver seus problemas, no qual é percebido pelo desânimo, pela falta de esperança. Jesus te convida a uma vida de relacionamento e de liberdade, com projeção para a vida eterna. A nova aliança que vem do sangue de Jesus. O que aprendi nesse mês de setembro sobre o deserto? Deus está perto, e está escrito lá em Efésios 2, no versículo 12. O jeito que nós éramos, como nós nos comportávamos, assim naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Esse era nós, antes de aceitar Jesus, antes de crer em Jesus. Agora, precisamos consolidar a nossa crença em Jesus. E a única maneira que nós temos é anunciar que Jesus vai voltar. Caminhamos no deserto, e muitas vezes mortos espiritualmente. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O deserto existe, como foi passado todo esse mês, de diversas maneiras, de diversos crimes, mas é no deserto que Deus fala comigo, que Deus fala com você. É no silêncio, é no secreto que Deus age na sua vida, para a glória de Deus. Oremos ao Senhor, inclinemos a cabeça. Soberano Deus, Pai eterno, graças te dou por esse momento de adoração ao teu santo nome, de compreender a tua palavra. Eu, Jesus, quero te aceitar, quero continuar crendo que tu és meu Salvador, tu és meu Senhor, e a vida está em ti. Fora de ti não há vida, não há esperança. Voltamos na estaca zero antes de ti, Senhor. Voltamos para a morte, mas contigo a certeza da salvação. Contigo a esperança da vitória ser grande. Obrigado, Jesus. Fica conosco. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
agradecer-te, pois sobre nossas vidas confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Você sabe por que a gente cantou agora? Queremos o teu nome agradecer. Tem muito a ver com o que o presbítero Ademir